E também, dentro desse mês de novembro, a partir do dia 1º até o último dia de novembro, é um mês completo para que nós possamos receber a indulgência plenária. Para a gente entender, eu vou tentar ser breve e claro, para a gente entender o que é indulgência plenária. Nós, quando nós cometemos um pecado, né, esse pecado é digno de morte eterna. Então, pela confissão, nós recebemos a absolvição e o perdão dessa pena eterna. Entende isso, né? Nós recebemos a absolvição e o perdão dessa pena eterna. Porém, com o nosso pecado, seja o pecado mais leve ou um pecado maior, fica uma pena temporal. O que é essa pena temporal? São as consequências do pecado. Veja, se eu sou um fumante, um exemplo, tá? Se eu sou um fumante, eu vou trazer consequências para o meu físico, para o meu cérebro, eu vou trazer consequências para o meu pulmão, ou seja, eu estou fumando aqui, mas vai ficar as consequências. Tá? Decidi parar de fumar, eu parei de fumar e as consequências elas permanecem. Então, ou seja, quando nós pecamos, pela absolvição dos pecados, pela penitência, pela confissão, é perdoado a pena eterna, nos livra do inferno. Porém, fica a pena temporal, as consequências do pecado. À medida que nós vamos pecando, o pecado ele vai causando uma desordem em nós. E cada vez mais nós vamos apegando a ele. Toda vez que eu volto àquele pecado que eu cometi, eu estou alimentando mais e mais aquele pecado, aquele vício e aquela desordem que o pecado causou no meu coração. E aí então, pela indulgência, são graças que a igreja, ela guarda o depósito, o tesouros de Deus, da santidade, da santificação para o seu povo, à medida que eu cumpro a confissão, a comunhão, rezar pelo Papa e as suas intenções. No caso do mês de novembro, visitar um cemitério, rezar pelos fiéis defuntos, eu vou lucrar essa indulgência. O que é isso? Quando nós vamos para o purgatório, lá no purgatório é para a purificação final da nossa alma, das penas temporais, aquilo que ficou ainda no nosso coração travado, sabe? No céu não existe meio santo ou meia santa, é santo por inteiro. Então o purgatório ele é essa purificação completa para que nós possamos contemplar a face de Deus e ir para o céu. Então essa purificação do purgatório nós podemos começar a viver já na terra, pelas orações, né? Tem pequenas orações que nós podemos fazer, nós recebemos a indulgência parcial. Quando então o Papa ele comunica e tem os dias próprios, que nós podemos receber então essa indulgência plenária, para nós e também para aqueles que já faleceram. Então, ou seja, pelas orações, pelas práticas de bondade, de caridade, pela penitência, nessa vida, nós podemos então diminuir ali, a gente fala tempo, mas não é tempo, né? A gente diminui as purgações que nós vamos passar no purgatório. Ou seja, nós vamos já viver as purificações já aqui. Nós vamos diminuir as purificações do purgatório. Para a gente entender como que começou isso na igreja, essa questão da indulgência. Os mártires na igreja, quando eles eram capturados, a igreja, né? Quando os cristãos eram capturados, eles eram colocados lá no calabouço e eles sabiam que eles iriam morrer. Alguns cristãos nessa hora entravam em desespero e falavam, tá bom, eu nego a minha fé. Ele era liberto. Mas aqueles que não negavam a fé eram então mortos. Esses que negaram a fé depois voltavam sem graça para a igreja, voltava triste e falava, olha, eu neguei a fé. Então o bispo ou o padre ia dar uma penitência para aquela pessoa. E as penitências, gente, não era como as de hoje não, tá? Era penitência de 40 dias de jejum, né? Peregrinações longas, né? E depois de cumprir a penitência é que recebia o perdão do pecado. Aí então, essas pessoas que não negaram a fé e iam morrer dando a sua vida por Jesus, eles escreviam uma carta de paz. Eles escreviam uma carta para o bispo e diziam, senhor bispo, tem alguns irmãos meus que estão aí, eles negaram a fé. Eles negaram a fé. E eu sei que eles vão voltar e eles vão pedir uma penitência. E eu sei que o Senhor vai passar uma penitência alta para eles por conta do pecado deles. Então o que eu digo? Já que eu vou morrer dando a vida pela fé, que é uma grande penitência, então usa da minha penitência e aplique
para que a penitência desse irmão não seja tão longa, mas seja um pouco menor. Entenderam? Atitude de misericórdia. Então, no tempo de finados agora, nesses dias, nós podemos fazer essas orações e aplicar pelas almas do purgatório, para que diminua o tempo de purificação deles. E as almas do purgatório não podem fazer nada por si mesmas, elas não podem rezar por si, elas não podem fazer nada pela sua purificação. Quem é que pode fazer? Nós podemos rezar por eles. E a igreja do céu, a igreja triunfante, a igreja do céu, nós somos a igreja militante, e o purgatório é a igreja padecente. A única porta de saída do purgatório é para o céu. Quem está no purgatório não vai para o inferno, ele está passando pela última purificação e ele vai então para o céu. Ah, tá bom, pai, então eu vou viver de qualquer jeito aqui, aí eu confesso e deixo para as últimas purificações do purgatório. Gente, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer aqui, lutar para melhorar aqui nessa terra, viver as penitências, para corrigir os nossos pecados, é melhor aqui. Então, como é que a gente corrige os nossos vícios? Pelas virtudes. O que é o vício? É o costume, me acostumei às ações erradas. O que são as virtudes? Eu me acostumei nas ações boas. Como que eu venço o vício? Pela virtude, pela bondade, pela caridade. Como que eu venço uma avareza? Pela partilha. Ter um coração disponível, partilhar os meus bens, ajudar ao próximo. Consegue entender? Eu venço um pecado pelas coisas boas que eu faço. Às vezes a gente quer vencer o pecado não fazendo nada. O pecado ele se vence, claro que com a ajuda da graça de Deus, mas se vence lutando, praticando as virtudes, praticando o bem, amando a Deus, amando o próximo. É assim. Então, gente, para que nós possamos ganhar e lucrar essas indulgências, essa indulgência é uma por dia. Então nós precisamos nos confessar. Ah, então quer dizer que eu já fiz tudo isso, eu recebi? Não sei. É preciso uma contrição perfeita, um arrependimento profundo. Hoje de manhã, enquanto eu já falei, Jesus do céu, será que quando eu me confesso, de fato eu me desapego dos pecados? Ou eu só fico com medo de voltar naqueles pecados que às vezes eu gosto? Entende? A confissão é preciso um arrependimento perfeito, um horror, um nojo ao pecado cometido. Eu preciso lutar para evitar voltar àquele pecado. E aí então nesse arrependimento perfeito na confissão, eu cumpro a penitência, eu então rezo pelo Santo Padre nas suas intenções também, um Pai Nosso, Ave Maria, eu creio, visito um cemitério porque é um lugar sagrado, né? Depois faço essas orações todas aí. Então, se eu fiz com profundeza de coração, com desejo de mudança, com arrependimento, uma contrição perfeita, eu lucro então para as pessoas que estão no purgatório, eu lucro então essa indulgência. E essas almas então recebem a purificação final e contemplam a glória de Deus, tá bom? É uma catequese muito breve, gente, eu espero que tenham entendido, né? Porque é bem breve, mas assim, o assunto seria bastante longo. Mas é o dia de nós rezarmos pelos mortos, tá bem? Não é dia de festa, não, é um dia penitencial, é um dia que a igreja usa roxo ou preto, é um dia de oração, é um dia orante, né? Claro, almoçar com os familiares não tem problema, mas a gente fazer festa é como escarnecer dos nossos fiéis defuntos. Não, é um dia de oração, é um dia de penitência.